Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Você é bem-vindo para mais um estudo de Apocalipse Fácil. Hoje nós vamos estudar com você a carta que Jesus Cristo escreveu para a igreja de Filadélfia. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, dirige-nos com o Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra neste momento, que o Senhor também abra o nosso entendimento para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós revelada na carta de Filadélfia. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Filadélfia é a sexta carta escrita por Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 3 e os versos 7 até o verso 13. Filadélfia quer dizer amor fraternal. Queridos, a fase mais linda da igreja cristã é a fase descrita pela igreja de Filadélfia. Não há nenhuma repreensão na carta escrita para Filadélfia, assim como também não havia nenhuma repreensão para a carta de Esmirna. Filadélfia ficava a 120 quilômetros de Esmirna, recebeu o nome de Filadélfia por causa do fundador Átalo Filadelfo, irmão de Eumenes II. A cidade de Filadélfia ainda existe hoje e é conhecida pelo nome Allah-Sher, significa cidade de Deus. Hoje ela tem cerca de 100 mil habitantes. O período de Filadélfia vai do ano 1798 a 1844. 1798, você se lembra que foi o fim da supremacia papal de 1260 anos. A supremacia papal que começou no ano 538 e durou até 1798, 1260 anos, conhecido também como Idade Média, Idade Escura, tempo em que a Bíblia, a Palavra de Deus, foi colocada na lista dos livros proibidos de serem lidos. A Bíblia, ela era perseguida, pessoas deram a sua vida por lerem a Bíblia. Portanto, queridos, com a prisão do Papa Pio VI em 1798, dia 10 de fevereiro, nós podemos dizer que a prisão papal trouxe liberdade para a Bíblia, porque então surgiram as sociedades bíblicas. A Sociedade Bíblica de Londres foi fundada no ano de 1804 e a Sociedade Bíblica Americana foi fundada em 1816. Queridos, o período da igreja de Filadélfia é o mais lindo período da história do cristianismo. É o período das missões estrangeiras. Durante todas as eras da história da igreja cristã, não houve um real e um verdadeiro interesse em missões estrangeiras. Para você ter uma ideia, em 1784 havia somente 20 postos missionários protestantes no mundo. E destes 20 postos missionários, a metade pertencia aos irmãos morávios, aos cristãos alemães. A igreja cristã simplesmente não tinha interesse nas missões estrangeiras. Quando Guilherme Carey, numa convenção de ministros no ano de 1786, apresentou a questão da obrigatoriedade dos ministros de levarem a mensagem de Cristo a todas as nações. Guilherme Carey foi reprovado naquela ocasião, 1786, e pediram que ele se assentasse. Porém, queridos, poucos anos mais tarde, no dia 31 de maio de 1792, o próprio Guilherme Carey, um sapateiro que tinha como profissão pregar o evangelho, evangelizar o mundo. Aquele homem que disse: eu sou sapateiro somente para pagar as minhas despesas, mas a minha missão, a minha profissão é evangelizar o mundo, ganhador de almas. Foi no dia 31 de maio de 1792 que Guilherme Carey fez um sermão que abalou o mundo protestante. Carey se tornou conhecido como o pai das missões modernas. Ele chegou à Índia e abriu ali uma escola que hoje é uma universidade. Ali, na Índia, permaneceu Carey a vida toda dele, sem tirar férias. Com seus auxiliares, traduziu a Bíblia em 35 diferentes idiomas na Índia. Este sermão de Guilherme Carey deve ser considerado como um dos principais sermões da história da igreja cristã. Um breve resumo das atividades missionárias que irromperam das forças da cristandade. Em seguida, um momentoso sermão de Guilherme Carey, em 1792, dá-nos uma ideia do poder missionário que cobriu o período de Filadélfia.
Em 1793, Guilherme Carey navegou para a Índia. Em 1793, foi fundada a Sociedade Escocesa de Comportagem e Tratados. Em 1795, a Organização da Sociedade Missionária de Londres. Em 1796, estabelecimento da Sociedade Missionária de Nova York. 1797, Organização da Sociedade Missionária dos Países Baixos. 1798, viagem do navio Duff com 46 missionários. 1799, estabelecimento da Sociedade Inglesa de Tratados Religiosos. 1800, estabelecimento da Escola Missionária de Janik, em Berlim. 1802, fundação da Sociedade Missionária Batista, em Massachusetts. Em 1804, organização da Sociedade Bíblica Britânica, ou seja, a primeira sociedade bíblica do mundo. 1807, Robert Morrison embarcou para a China. 1810, organização da Comissão Americana de Comissionários para as Missões Estrangeiras. 1812, Henry Martin embarcou para a Pérsia e Arábia. 1812, também Adoniran Judson inicia o trabalho em Burma. Em 1814, organização na América da União Missionária Batista. Em 1816, organização da Sociedade Bíblica Americana. Em 1817, Robert Moffat embarca para a África. Em 1820, Irã Bigan embarcou para o Havaí. 1829, Alexandre Duff embarcou para a Índia. 1836, Marcus Whitman parte como missionário aos índios de Oregon. 1840, David Livingstone iniciou seu trabalho na África. Queridos, vocês podem perceber como o espírito missionário incendiou o coração dos cristãos no período de Filadélfia. Foi também no período de Filadélfia que surgiu o grande reavivamento milerita. Em 1812, a publicação do livro de Manuel Lacunza, A Segunda Vinda do Messias em Glória e Majestade. 1821, José Wolff iniciou a proclamação da breve vinda de Jesus Cristo ao redor do mundo. 1823, publicação de Eduardo Irving, o livro O Juízo Vindouro. 1831, publicação de Eduardo Irving, exposição do livro do Apocalipse. E ainda em 1831, W.E. Davis, de Carolina do Sul, começou a proclamar o segundo advento de Jesus. 1831, Guilherme Miller começou a pregar a mensagem do advento. 1836, publicação das pregações de Guilherme Miller em forma de livros. 1838, publicação de Josias Litt, O Clamor da Meia-Noite. 1840, publicação da revista Sinais dos Tempos. 1840 ainda, primeira Conferência Geral dos Crentes Adventistas Milleritas em Boston. 1842, publicação de Josué Himes, O Clamor da Meia-Noite. 1843, pregação das crianças da Suécia sobre a breve vinda de Jesus. Convido você para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3 e vamos ler o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a linda carta que Jesus escreveu para a igreja de Filadélfia. Estes cristãos do período de Filadélfia só recebem elogios de Jesus. Lembre-se, queridos, que as igrejas de Deus neste período de Filadélfia eram as igrejas protestantes. A igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja batista, a igreja metodista. Estas igrejas eram as igrejas de Deus no período de Filadélfia. Lembre-se que neste período não existia ainda a igreja adventista do sétimo dia. Considerando que Filadélfia começou em 1798 e se estende até o ano de 1844, nós só poderemos entender corretamente esta carta que Jesus escreveu a Filadélfia se nós entendermos a doutrina do santuário. Por isso nós gravamos uma mensagem com o título de A Salvação Revelada no Santuário. Se você não assistiu ainda esta mensagem sobre a salvação revelada no santuário, assista, portanto, porque nesta mensagem, a salvação revelada no santuário, nós mostramos que Jesus Cristo, ele realizou a nossa salvação em 3 fases. Ele morreu no pátio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois, quando ele ascendeu ao céu, ele passou a interceder por você e por mim no santuário celestial, no lugar santo do santuário celestial, representado pelos 7 candeeiros que está em Apocalipse capítulo 1. É ali que ele intercede por você. Mas lembre-se que a terceira fase do ministério de Jesus Cristo é no lugar santíssimo do santuário celestial. Portanto, é muito importante entendermos a doutrina do santuário, porque a igreja de Filadélfia, ela se estende até o ano 1844, quando vai iniciar a igreja de Laodiceia, que é o período do juízo. Filadélfia é justo o período que antecedeu o juízo, preparando o mundo para a chegada do juízo, o juízo celestial, onde nome por nome será julgado. Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele morreu na cruz do Calvário como Cordeiro de Deus, seu e meu. Jesus Cristo também é o nosso mediador e sacerdote no santuário do céu. Mas lembre-se, Jesus Cristo também é o nosso juiz. Como nosso juiz, ele nos julga. Mas em Romanos capítulo 8, verso 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, o Pai deu todo o juízo para o Filho. João capítulo 5, verso 22, diz: o Pai deu ao Filho o poder de julgar. E o capítulo 5 de João, verso 27, diz: o Pai deu ao Filho o poder de julgar porque ele é o Filho do homem. Sim, Deus o Pai escolheu Jesus Cristo para ser o nosso juiz e o nosso advogado. É um conforto, é uma tranquilidade para você, é uma segurança saber que o seu advogado, ele é o seu juiz. Ele deu a vida por você e agora ele julga e ele levanta a mão com os sinais dos cravos e diz: Pai, por esta pessoa, por estes por quem eu estou intercedendo, eu derramei o meu sangue. Ele intercede e ele julga. Aqui no capítulo 3, verso 7, diz: isto diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. O ministério de Jesus está revelado no santuário em 3 fases. O ministério de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus. Aqui no planeta Terra, Jesus Cristo nasceu e viveu 33 anos. Aqui ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez Jesus Cristo tendo morrido e ressuscitado, ele ascendeu ao céu. E ele foi entronizado no santuário do céu, e ali ele trabalhou como nosso sacerdote, o nosso mediador. Desde o ano 31, quando Jesus ascendeu ao céu, até o ano de 1844, Jesus trabalhou como sacerdote, como mediador seu e meu. Esta é a segunda fase do ministério de Jesus Cristo, nosso mediador e sacerdote. Porém, queridos, por que é importante a carta de Filadélfia? Porque ela vai nos introduzir no ano de 1844. Esta carta é exatamente o período que antecede o juízo celestial, que começou em 1844. Por isso, aqui no capítulo 3, verso 8, diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Que porta aberta é esta que Deus colocou diante dos cristãos de Filadélfia? Os cristãos de Filadélfia estão olhando para o futuro e eles veem uma porta aberta.
Que porta aberta é esta? No capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, abra sua Bíblia, Apocalipse 4, verso 1, nós lemos: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A porta aberta mostrada diante dos irmãos crentes de Filadélfia é a mesma porta aberta que João viu aberta no céu no capítulo 4, verso 1. Queridos, esta porta aberta é a porta que dá entrada para o Santíssimo. É a porta que dá entrada para o Santíssimo, que é a terceira fase do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. No Santíssimo do Santuário da Terra estava a Arca do Concerto, contendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Ali no Santíssimo, o sumo sacerdote, não o sacerdote, mas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a purificação do santuário, que era o Yom Kippur, o dia do juízo no povo de Israel. E o dia do juízo do Santuário da Terra, realizado uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, representa, é símbolo do dia do juízo no santuário do céu. Por isso aqui no capítulo 3, verso 8, quando Jesus diz: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, nós temos que ter a nossa mente voltada para o Santíssimo do Santuário Celestial. Por quê? Porque Deus estava anunciando que em breve iniciar-se-ia o juízo. Exatamente. A próxima igreja, Laodiceia quer dizer povo do juízo, a era do juízo. Iniciar-se-ia o juízo celestial. Nome por nome começaria a ser julgado. Jesus Cristo não cessa de ser mediador e sacerdote. Jesus Cristo, ele não deixou de ser Cordeiro de Deus. Ele acumulou a função de mediador seu e meu. E quando ele entra no lugar santíssimo para ser o nosso juiz, o nosso sumo sacerdote, ele não cessa de ser mediador nosso. Ele continua, ele acumula as funções de Cordeiro de Deus, de mediador, e agora ele acumula a função de juiz no santuário celestial. Esta porta aberta, portanto, é a porta que dá acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial. Por isso, no capítulo 4, verso 2, nós lemos: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Nesta porta aberta, colocada diante dos cristãos do período de Filadélfia, esta porta aberta que João viu no céu, através desta porta, João viu o Santíssimo do Santuário. Viu ali o trono de Deus e o Deus Pai assentado sobre o trono. E não somente viu o trono de Deus, viu também 24 outros tronos, aqui o capítulo 4 e o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. 24 tronos, onde estavam assentados 24 anciãos. Queridos, o juízo celestial é feito na presença dos 24 anciãos. Lembrem-se que os 24 anciãos são seres humanos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, por isso eles estão vestidos de branco e por isso eles têm coroas nas suas cabeças, porque alcançaram a vitória sobre o pecado e foram ressuscitados e levados para o céu. Lembrem-se que quando Jesus Cristo ressuscitou, na manhã daquele primeiro dia, na ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que uma multidão de salvos também ressuscitou com Jesus Cristo. Eles ressuscitaram glorificados, eles ascenderam ao céu. Não sabemos quantos são, mas são muitos santos que ressuscitaram com Jesus e ascenderam como primícias dos mortos para o céu. Deus escolheu, dentre esta multidão de salvos que já está no céu, 24 anciãos, que estão assentados sobre 24 tronos. Queridos, o Santíssimo do Santuário Celestial tem o trono de Deus o Pai, 24 outros tronos ao redor. É ali que Jesus Cristo vai entrar para receber o livro da mão do Pai e iniciar o juízo celestial.
Este será o assunto da carta de Laodiceia, o povo do juízo. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse capítulo 3, verso 9, está dizendo que no período de Filadélfia existiriam judeus que se chamariam de judeus, mas não são judeus, mas são sinagoga de Satanás, ou seja, são adoradores de Satanás. Você sabe que a família que domina economicamente o mundo hoje, a família Rothschild, ela surgiu no período de Filadélfia, através da família Rothschild, que se dizem judeus, mas eles são lá da Casária. Casária fica entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, que hoje é uma região chamada Geórgia. Foi ali que no ano de 740 foi adotada a religião judaica no país e todos passaram a ser conhecidos como judeus. Porém, queridos, eles são judeus somente de nome, não de sangue. Dali surgiu a família Rothschild. A família Rothschild, ela surgiu exatamente neste período de Filadélfia. Meyer Bauer, que mudou seu nome para Rothschild, teve 5 filhos. Eles se tornaram os banqueiros internacionais. Começou com o pai Amschel Moses Bauer, cujo nome foi posteriormente mudado para Rothschild. Começou fazendo empréstimos a alguns governos locais e depois expandiu o negócio fazendo empréstimos a governos nacionais. Ele colocou seus 5 filhos em casas bancárias em diferentes países. Meyer Rothschild foi enviado para Frankfurt, Alemanha. Salomão foi enviado para Viena, Áustria. Nathan foi mandado para Londres, na Inglaterra. E Carl foi enviado para Nápoles, na Itália. E James foi mandado para Paris, na França. Esta família estabeleceu o sistema de banco central no mundo. O primeiro banco central, o da Inglaterra, em 1815. Foi assim que a família Rothschild iniciou o domínio econômico do mundo, através dos bancos centrais. Por isso, queridos, esta família que surgiu no período de Filadélfia e que se diz judia, mas não são. Eles são satanistas, são adoradores de Satanás. Por isso diz aqui no verso 9, capítulo 3, verso 9: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Queridos, a vitória final pertence aos que amam a Jesus Cristo, aos que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E os adoradores de Satanás, eles terão que, cedo ou tarde, se prostrar diante dos santos do Altíssimo e reconhecer que eles estão perdidos e que os santos do Altíssimo são os herdeiros do novo céu e da nova terra. No verso 10, capítulo 3, verso 10: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A carta de Filadélfia está dizendo que virá, agora no tempo do fim, um período difícil de tribulação, de perseguição, mas Jesus Cristo promete: eu te guardarei, eu serei o teu escudo, eu serei o teu protetor neste difícil período de provações. E o verso 11 diz: Eis que eu venho sem demora. Ora, vem, Senhor Jesus Cristo. A bendita esperança que vibra dentro do meu coração deve vibrar dentro do seu coração. É a esperança da volta de Jesus. É tudo o que eu quero. É tudo o que nós cristãos queremos, que Jesus volte logo, colocando um fim na história do pecado, um fim na história de Satanás, e estabeleça o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que é que a igreja do tempo de Filadélfia tinha? Era o amor missionário, a paixão pelas almas. Este amor missionário que levou centenas de missionários ao redor do mundo, dando a vida por aqueles que não conheciam Jesus, para preparar um povo para a volta de Jesus. Este amor missionário, a paixão que arde dentro do coração do crente, não pode morrer. Esse primeiro amor tem que ser conservado. Por isso Jesus está dizendo: o que tens, guarda-o, para que ninguém tome a tua coroa. E o verso 12: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Você será feito coluna no templo de Deus.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino, meu querido irmão, a Nova Jerusalém. Você e eu, não importa o país em que vivemos, nós não somos daqui. Como disse Jesus, meu reino não é daqui. Como disse Paulo, nossa cidade está no céu. Como esperou Abraão, aquele que aguardava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Todos eles estavam esperando a Nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos, a Nova Jerusalém. Aqui diz, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando para você que vale a pena se preparar para a volta de Jesus. Hoje nós estamos vivendo no último período da igreja cristã, o período de Laodiceia. Mas nós não deveremos ter a mornidão de Laodiceia. Nós deveremos ter a paixão e o amor verdadeiro da igreja de Filadélfia, porque são a estes que Jesus Cristo vai salvar. São a estes que têm a paixão pelas almas e o amor verdadeiro por Jesus Cristo. São a estes que Jesus Cristo dirá: vinde benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Viva para Ele, dando a vida por Ele. Dedique a sua vida a Jesus Cristo. É o meu desejo. Amém.